boa noite a todos. Né? Nós vamos reiniciar nossas reuniões magnas, né? Eu lembrar que nós estamos no 35º ano ininterrupto de reuniões. A nossa reunião de hoje é a reunião de número 1473. Então, e hoje nós vamos ter o prazer de contar aqui com a presença de um grande amigo, né? O doutor Marcos Mota, de Maceió, que ele é o principal investigador do Centro de Pesquisas Clínicas do Centro Universitário SESMAR, Hospital do Coração de Alagoas. E uma vez eu perguntando como é que ele queria ser apresentado, ele disse que ele queria ser apresentado como sendo o pai de minha filha, que ele vai explicar depois por que que surgiu essa história. Mas nós somos grandes amigos. Aliás, Marco é um amigo aqui do Sergipano, já vem com muita frequência sempre nos brindar com apresentações fantásticas, uma coisa que ele se dedicou muito, que contribuiu muito para a cardiologia brasileira no aspecto da hipertensão arterial. E ele vai falar aqui sobre parâmetros centrais, questiona se isso aí não seria uma janela para o futuro. Meu amigo Marco, a tela é sua. Só mostrar aqui que o Mota dele é com um T só, né? Mas como nós somos muito generosos, botamos dois T's aí, então, mas é um T só. Marco, Ô, ô, por favor, a tela é sua. Souza, muito obrigado. Essa história do Mota com dois T's, na verdade, uma parte rica da minha família adotou um segundo T. Eu, como fiquei ainda na pobreza, permaneci com um T apenas. Mas eu sou uma metamorfose ambulante. Eu nasci Marco Antônio Mota Gomes, virei Marco Antônio, depois Marco Antônio Mota, depois Marco Mota, e agora os amigos, assim como você, já me chamam de MM. Então, eu vou perdendo o nome, quando botar um S a mais ou um T também não vai fazer diferença. Então, eu quero dizer da alegria de estar com vocês aí. Eu gosto mesmo de estar presencial para abraçar todos, como fiz agora durante o simpósio lá do Clóvis Andrade. Foi muito agradável. Peguei o carro, fui embora para aí, enfrentei 5 horas de estrada, porque realmente eu tenho assim essa afeição muito grande por todos aí. Não estou vendo a tela, mas alguns amigos que já falaram comigo, Fábio, Zé Augusto e outros que eu sei que estão aí, mas eu não os vejo. No final, quando eles compartilhar a tela, eu vou poder vê-los. Então, o tema central é esse, né? Se os parâmetros centrais seriam uma janela para o futuro, né? Esses são os conflitos de interesse. Eu vou aqui só minimizar o Souza para poder ficar livre da figura dele, depois ele volta. Então, essa história, né, de que o homem tem a idade dos seus vasos é muito antiga, 1624, né? Essa famosa frase de Thomas Eden que diz que o homem é tão velho quanto os seus vasos. E o que é fato na questão do envelhecer? É preciso, eu primeiro digo isso. Depois a gente envelhece com o passar dos anos, isso é inexorável. Hoje é possível a gente detectar o envelhecimento e especialmente detectar a precocidade desse envelhecimento dos vasos. É bom que a gente também reflita que no envelhecer a gente tem uma conjunção de fatores de risco aos quais o ser humano fica submetido durante toda a vida, né? E se a gente não aborda, e mesmo abordando os ditos fatores de risco conhecidos, esse envelhecimento vai continuar, porque ele pode ser um pouco mais acelerado ou um pouco mais lento. A gente fala depois numa forma de envelhecimento que é super lento. Na frente vai aparecer isso. E algumas doenças, como hipertensão arterial e o diabetes, envelhecem os vasos, tornando enrijecidos. Então, seriam os parâmetros centrais essa janela para o futuro? Eu aqui já tirei a interrogação, porque eu acredito vivamente que a gente já está desfrutando aqui dessa paisagem. A epidemiologia da hipertensão arterial teve início um pouco antes, né, com Steve Hales, que conseguiu medir a pressão, mas, na verdade, o impacto maior foi nos trazido no século antepassado, 1896, por Ivarotti, quando ele publicou na Gazeta de Turim a descoberta dele do sigma-nome coluna mercúrio.
Se vocês olharem, possivelmente nesse momento também foi detectado a dita hipertensão do avental branco, porque o manguito dele era um manguito muito fino e certamente todo mundo tinha a pressão sistólica um pouco mais alta, né? Essa época apenas a pressão sistólica era medida. Mas o que aconteceu? Nesse momento, iniciou-se a construção de uma epidemiologia que perdura até hoje. No entanto, eu gostaria de lembrar que essa questão ela antecede ao próprio Rivarotti, porque antes mesmo do Rivarotti publicar na Gazeta de Turim a confecção do Sigma-Nanocolo de mercúrio, esse cidadão, né, o Frederic Henry Mohamed, esse cara já descreveu praticamente a fisiopatologia da onda de pulso. A gente já, se tivesse à época tecnologias próprias, que surgiram só praticamente esse século, certamente a gente teria construído uma história diferente. Eu não sei se melhor ou se pior, o futuro é que vai nos dar essa resposta. Eu queria mostrar para vocês como demora a questão do conhecimento epidemiológico, né? Rivarotti, em 1896, descobriu o colônia de mercúrio. 60 anos depois, 50 e tantos anos depois, Framingham mostrou que as pessoas que eram normotensas ou que eram hipertensas tinham uma mortalidade aumentada. E mais anos depois, né, porque em 1970 o Veteran Administration mostrou que esses indivíduos fossem tratados com qualquer remédio, um tratamento ativo com remédio ruim, seria melhor do que placebo se conseguisse baixar a pressão arterial para reduzir também a mortalidade. Então, surge o equipamento e leva 60 anos para você começar a dizer para que serve aquele equipamento. Então, nesses 125 anos de construção, a gente pode dizer que houve uma melhoria substancial no diagnóstico, especialmente com as medidas da pressão fora dos consultórios. Recentemente, eu participei de um evento com o Brian Williams e perguntaram a ele o que é que ele enxergava de novidade na diretriz europeia que está sendo construída, vai levar ainda 15 meses para ser concluída. Ele disse enfaticamente, seguramente vai ser a valorização ainda maior dessa medida que realizamos fora dos consultórios. Tem a oitava diretriz, que está muito substancial, tive a felicidade de coordenar esse capítulo de diagnóstico e classificação, estabelecimento de meta, controle de pressão, vários colegas daí também estiveram presentes com a gente. Depois, nessa construção do conhecimento, a gente pode dizer que nós trabalhamos hoje praticamente com 90% das necessidades do tratamento do hipertenso atingidas. Diferentemente do passado, que nós tínhamos diurético, mercuriais, resepina. Eu fui da época da resepina, de fazer uma bola intramuscular e um paciente para casa com a crise hipertensiva, o remédio fazia efeito 3 dias depois. Então, hoje, a gente dispõe 90% dos medicamentos que a gente precisa. E ainda com um detalhe, esses medicamentos são seguros, praticamente semelhantes a placebos e capazes de reduzir mortalidade, infarto, AVC, insuficiência cardíaca, etc. E hoje a gente pôde entender melhor essa questão da fisiopatologia da hipertensão arterial. Temos perguntas, sim. Devemos buscar biomarcadores novos? A pressão avaliada na raiz da aorta pode trazer novas informações? Qual o valor que novos parâmetros, como o que vamos tratar um pouco aqui, VOP, Augmentation Index, corrigido para a frequência cardíaca, e a pressão central, especificamente a pressão sistólica central, que tem tido um crescimento muito maior com relação às informações acumuladas. O que é que elas podem acrescentar no diagnóstico e na determinação do tratamento? Precisamos e podemos construir uma nova epidemiologia baseada nesses novos conceitos? Não sei, né? Nós estamos construindo uma base de informações úteis ou estamos perdendo tempo e desperdiçando forças? Eu me perguntei muito quando comecei a trabalhar com isso, meu Deus, será que isso vai me levar para algum lugar? Mas hoje a gente percebe que o mundo todo faz esse caminho. Parece que a gente vai deslocar o olhar da medida da pressão periférica, que vai continuar servindo, mas a gente vai deslocar o olhar para outro local onde parece ter uma associação mais forte com agravos e danos de órgãos-alvos.
Aqui eu trouxe um pouco filosófico a questão, o Souza vai gostar, porque o Souza está nessa idade agora da filosofia, eu leio muitas coisas que ele escreve, Zé Augusto percebi que está entrando também, a percepção que a gente tem da construção do conhecimento. Aqui à esquerda, se perguntarem a esse rapaz que está carregando esse caminhão com tijolos, o que é que ele faz, ele certamente vai dizer, eu estou carregando os tijolos, me mandaram de um lugar para o outro. Se perguntar isso a uma pessoa que tem um pensamento avançado de uma construção, vai dizer, não, eu não estou carregando apenas tijolos, eu estou construindo catedrais. Então, hoje eu me sinto ainda naquela posição ali de caminhar tijolos, de carregar tijolos. Por quê? Primeiro, eu não sei se as ferramentas que a gente está utilizando para carregar esse conhecimento, que no caso representa aí os tijolos, vão redundar na construção de uma catedral tão bonita como essa que a gente vê à direita. O que eu não quero é no futuro eu dizer, meu Deus, por que eu não insisti nisso, né? Porque poderíamos sim ter construído algo novo. Existe já um conhecimento produzido. A gente, quando começa a falar na questão do que vinha acontecendo na prática, a gente tem que voltar para o interior da academia para poder a gente passar a entender o que já foi construído. Nada surge, alguém está com o microfone aberto, nada surge assim de repente, né? O conhecimento ele é produzido e tem como base as ciências básicas, né? Aqui a gente vê o que já aprendeu. Aqui é o acoplamento do coração com as artérias, no caso aqui a grande artéria, a artéria mais importante que é a aorta, que eu reputo hoje pela sua funcionalidade como sendo mais importante do que o próprio coração. O coração é uma bomba, mas quem acomoda, quem dá a dinâmica dessa bomba, quem regula as pressões é a elasticidade da aorta, que é capaz de se adaptar as sístoles, guardando um pouco da sua reserva para manter durante a diástole uma reserva de fluxo, especialmente para as artérias coronárias. E, logicamente, esse fluxo que vai chegar lá na periferia, que vai chegar nos pequenos vasos, é um fluxo que é aliviado, que é quebrado na sua força. Isso representa, por exemplo, a chamada velocidade de onda de pulso. Uma artéria elástica tem uma velocidade de onda de pulso pequena. Enquanto aqui à direita, uma artéria velha, que eu acredito que é a minha, né, já desgastada pela idade, diabetes, é um tubo rígido. Eu comparo sempre a você pegar uma mangueira de um jardim, uma mangueira elástica e uma mangueira rígida. Quando você abre a mangueira elástica, ela se desenrola para poder a água chegar na ponta. Velocidade de onda de pulso pequena. Quando você tem um tubo rígido, na hora que você abre a torneira, o sangue já chega lá na ponta. E isso, possivelmente, a forma intempestiva com que esse sangue chega, determinado aí por uma pressão sistólica aumentada, é extremamente danoso ao vaso. Quebra, assim, as suas pontes de actina, miosina, e faz com que esses vasos todos fiquem durante o tempo mais sofridos. Essa é a estrutura, que é bom que a gente reflita, eu estou falando para colegas que já sabem isso, mas é bom que a gente perceba que existe no vaso uma túnica íntima, uma túnica média e uma túnica adventícia. E entre essas três túnicas, você tem os espaços de amortecimento, né? Como que fosse câmaras elásticas, vamos dizer assim. Isso é dado por quê? Pela elastina, né? A lâmina de elastina. Que quando esse vaso fica disfuncional, a primeira coisa que você faz é desarrumar essa elastina ou mesmo quebrar essas pontes de elastina e aquele coxim que fica entre as túnicas, enrijecido, ocupado por fibrose, ocupado por colágeno, e o vaso vai ficando cada vez mais rígido. Então temos aqui à direita um vaso bom, com a velocidade de onda de pulso pequena. Se a gente olhar ali a onda de ejeção e a onda de retorno é pequena, diastólica, né? E isso dá o quê? Uma perfusão miocárdica extraordinária. Do lado direito, uma aorta já tortuosa, dura, enrijecida, aterosclerótica, né? Com a velocidade de onda de pulso alta, e você vai ter o quê? Uma onda de retorno forte, precoce, sistólica, crescendo por cima da onda de ejeção, e determina o quê? Fibrose miocárdica, hipertrofia e um miocárdio disfuncional. E isso não é só no coração, como a gente está mostrando. Essa questão do envelhecimento, ela pega todos os órgãos, né? E hoje a gente está muito atento, por exemplo, para o que está acontecendo com a questão do cérebro. Para mim, essa vai ser a ciência do futuro. Aliás, eu adianto para vocês, a gente está fazendo um curioso estudo
com um equipamento chamado Brain for Care, que você avalia a complacência do cérebro, e a gente está comparando essa complacência com o que acontece nos vasos periféricos. Só que o cérebro ele tem um mecanismo mais diverso, porque você tem que somar nessa complacência o líquor, né, o próprio sangue e também a massa encefálica. E a gente está vendo qual é a correlação disso com o que acontece com a dinâmica dos vasos periféricos, estudando todos esses pacientes com o Arteris, um equipamento novo da CAD. São 5 centros, nós, o Aldes, o Weimar, Eduardo Barbosa e André Brandão. Eu fico espantado porque quando você olha o que acontece com esse equipamento, que mostra a complacência cerebral, a onda descritiva é uma onda de ejeção e uma onda de retorno. É muito interessante, a gente logo vai ter informações, sim, que considero importantes. Esse é um slide que eu acho que ele é muito significativo, até porque abre caminho para os que virão depois, porque assim, a gente fica durante a vida toda submetido a uma série de fatores de risco conhecidos. Vocês vejam que no ponto zero, que seria, por exemplo, o nascimento, o vaso já começa a sofrer. Há trabalhos que mostram que esse vaso pode sofrer mesmo antes da gente nascer. Cita aí os trabalhos do professor Beresford, lá em New Orleans, os trabalhos de Bogalusa, e pessoas que já nasciam com o envelhecimento do vaso presente, morreram no primeiro e segundo ano de vida, e na horta biopsiava, já encontrava estrias de fibrose. Então, esse envelhecimento ele acontece independente do controle que a gente possa ter nos ditos fatores de risco conhecidos, né? Que a gente precisa entender mais esse controle e também a gente precisa entender mais quais são os outros fatores que a gente ainda não conhece que fazem com que, por exemplo, aos 40 anos de idade, esse envelhecimento acelere, especialmente nas mulheres, né? As mulheres, no período de menopausa, a velocidade de pulso cresce, o augmentation index. É muito curioso quando a gente faz os exames das mulheres, se frustram por uma questão diferente do augmentation que acontece com o homem. Quer dizer, essa onda de retorno, ela se torna bem mais precoce. E a pergunta que a gente faz diante de um conhecimento novo será que é possível a gente retardar esse processo de envelhecimento? Esses são os clássicos, né? Que eu já falei, envelhecimento normal, envelhecimento acelerado, mas queria lembrar esse conceito novo que vem do grupo do professor Stefan Lohan, que fala no conceito da supernova, em alusão àquela estrela que explode, aquele buraco negro que quando você penetra nele, você viaja eternamente, né? Uma viagem sem fim. Então, isso, teoricamente, seria definido por um envelhecimento vascular lento, né, que algumas pessoas possuem. Então, chega aos 80, aos 100 anos, morre de tudo, Covid, queda, pneumonia, mas essas pessoas não morrem nem de infarto, nem de AVC, porque o seu vaso envelhece pouco. Quer dizer, todo o sonho da gente era levar esse envelhecimento que a gente chama de normal, né, para o envelhecimento tipo esse encontrado no conceito de supernova. Esses são os fatores que são determinantes do envelhecimento vascular. Vocês vão ver que tem coisas imutáveis aqui à esquerda, fatores não modificáveis. Tem os fatores clássicos, aqueles que a gente já conhece, aqueles que a gente luta para combatê-los. Eu já falei isso, vou falar outra vez, porque eu acho que é salutar. Tem um trabalho feito, eu acho que é o pessoal da Duke University. Eles olharam o que aconteceu 40 anos para trás com a efetividade do controle dos ditos fatores de risco conhecidos. 20% menos de doença cardiovascular. Isso projeta o quê? Se a gente continuar investindo nesses fatores que a gente já conhece, a gente vai ter mais 20 daqui a 40. Em 80 anos, a gente vai reduzir 40%. E ele diz uma coisa curiosa, é que é como se fosse uma pizza grande, que você fatia, e dentro dessa pizza, em cada fatia, você vai encontrar todos esses fatores que estão aqui: pressão, glicemia, obesidade, síndrome metabólica, lipidemia, fumo, sedentarismo ou fraca atividade física, né? Então, se agora, no momento presente, essa pizza que era grande, né, se tornou uma pizza média, mas dentro você tem os mesmos componentes. Daqui a 40 anos vai ser uma pizza pequena, mas com os mesmos componentes. Então, faz a gente abrir o olho para o que a gente chama hoje de fator de risco adicional, né?
o chamado risco residual. E aqui a gente vê coisas que a gente não pensa muito, né? Por exemplo, a importância, a gente achava que os raios ultravioletas seriam ruins para a pele. Não, ele é ruim para o vaso, né? A exposição que a gente passa a vida toda, né? Se você não protege, você não estraga a sua pele, a questão hormonal e hoje a questão do estresse oxidativo, coisas que a gente no futuro vai poder talvez ter uma forma mais elegante de tratar. E aqui são os determinantes daquele conceito de supernormalidade, né? Quer dizer, o vaso atravessar anos e ele envelhecer lentamente, né? Aqui do lado esquerdo as coisas que já vimos, né? Muito ligado à questão da genética. Eu acredito muito que nisso também o futuro vai escrever coisas diferentes, né? Você fugir dos chamados fatores clássicos, né? Você não adicionar os fatores de risco que a gente hoje ainda não valoriza. Aqui aparece a questão do crescimento fetal neonatal, que falei no trabalho de Bogalusa, né? E fortemente você ficar atento aos mecanismos de proteção, que são certamente os anti-inflamatórios, né? E que a gente tem que começar a pensar em medicamentos futuros que podem trazer um alento para a gente na abordagem dessa inflamação vascular. Existe um conhecimento em construção, né? E eu estou participando desse conhecimento. Eu não vim aqui falar apenas de pressão, por isso eu denominei de parâmetros centrais. O enfoque vai ser disso aqui. Quando eu falo isso, não quer dizer que eu desprezo o resto. Pressão central. É pressão sistólica, é pressão diastólica, é pressão de pulso, é augmentation index, é pressão de amplificação, tudo isso é um contexto. Mas hoje, onde a gente tem mais estudos e maiores comprovações da sua utilidade, fica na própria pressão na raiz da aorta, na VOP e no dito augmentation index. Essa foi a primeira contribuição, o nosso conhecimento foi produzido, foi tese de minha filha aqui. O que é que fizemos? Quando começamos a trabalhar com parâmetros centrais, nos entregaram alguns equipamentos para fazer mapa com pressão central de 24 horas. Os equipamentos são caros e continuam sendo. E a gente procurou ver se, de fato, para estudar aquilo que é mais importante, que no caso é a velocidade de onda de pulso, se a gente medisse a pressão de uma forma resumida dentro do próprio consultório, a gente teria essa mesma informação. E aqui foi a primeira exportação que fizemos, está lá na diretriz, é extraordinário. Isso fomentou o aparecimento, por exemplo, de um equipamento para fazer a função de triplo PWA, que é o Arteris, que hoje em dia está no Brasil sendo comercializado por todo mundo. Então, quando você olhou a VOP dentro do consultório, né, em pessoas tratadas e não tratadas, e comparou com a pressão, a VOP medida durante 24 horas, a correlação foi quase perfeita, 0,97 na população não tratada e na população tratada. Então, para você dimensionar e valorizar a VOP no consultório, não precisa fazer mapa com pressão central de 24 horas, embora mapa com pressão central de 24 horas seja um futuro da medida da pressão arterial. Os colegas que chegaram agora de Atenas me disseram: Marco, ninguém faz mais mapa que não seja com pressão de 24 horas. Mais na frente a gente vai dizer por quê. A outra contribuição boa que nós fizemos é que os dados que tínhamos de normalidade eram dados europeus, né? Que só a VOP do europeu, que tem 2 metros de altura, é diferente da nossa. O Augmentation Index, então, muito diferente. Então, nós tivemos a felicidade, inclusive contando aí com a ajuda de Fábio e de Marco, porque foi um dos centros que colaborou, 6.500 pessoas. A gente olhou numa população normal, sem fator de risco, com fator de risco, independente, olhamos o sexo, né, masculino e feminino. E oferecemos, está na diretriz, no capítulo 2. Então, quando a gente for dar um laudo de um método como esse, não podemos apenas nos basear nos 10 metros por segundo, que é acima do qual aumenta o valor prognóstico. Não. Você pode ter 40 anos, ter uma VOP de 8 e já ser uma VOP alterada, vai lá para a tabela. Aliás, nós estamos nos preparando para oferecer aos colegas um aplicativo para facilitar isso, porque esse cálculo foi em percentis. Então, você vai colocar lá a idade, o sexo,
que tem ou não tem fator de risco, pá, e você vai ter qual é o valor da VOP normal. Logo, logo isso estará disponível, esse aplicativo. Essa foi outra contribuição mostrando o comportamento dessas variáveis. Olha o que aconteceu aqui com o Augmentation Index, né? Veja como as mulheres em azul, elas têm um Augmentation Index bem maior do que os homens. Qual é o valor disso? É isso que a gente ainda precisa provar. Eu estive lendo recentemente que talvez exista uma relação com receptores estrogênicos periféricos, ainda embrionários, que as mulheres possuem nas artérias finas. Mas isso é alguma coisa que a gente tem que estudar. A gente já sabe, por exemplo, que as mulheres, quando adoecem de doença cardiovascular, são piores do que os homens. Então, sei lá, são coisas que estão ainda em aberto, né? E uma delas é isso aí, a presença desse Augmentation Index maior nas mulheres. A outra contribuição que me dá orgulho, vocês me conhecem, eu não tenho nenhuma vaidade, isso não faz parte de mim, mas aqui é orgulho mesmo. Existe um consórcio internacional comandado pelo o Thomas Weber, que foi ele que desenvolveu o software do mobiográfico, o primeiro equipamento que trabalhamos aqui no Brasil oscilométrico, e ele organiza os dados de informações de mapa com pressão central de 24 horas. Então, desse consórcio, por enquanto, apenas o nosso centro compareceu. E olha, e compareceu com desenvoltura, porque veja que nessa publicação feita aqui, mostrando como se comporta a curva da pressão central e da pressão braquial periférica, que são diferentes. E também nessa mais recente publicação que nós fizemos no Hypertension, mostrou o quê? Uma contribuição de quarto lugar do Brasil. A gente contribuiu, são 21 centros, né? E nós contribuímos para essa população com 292 pacientes. Isso aqui foi o que esse estudo recém-publicado mostrou. Valores de referências para a pressão central. Eu vou falar mais na frente, mas uma das coisas que tem evoluído muito nos equipamentos oscilométricos são os seus algoritmos, né? A gente sabe que algoritmo é algo que tem que ser construído e aperfeiçoado. E dentro mesmo do equipamento que a gente trabalha, existe já duas formas de você atualizar esse algoritmo com duas funções, C1 e C2. Isso era uma confusão, porque quem trabalhava com C1 dava um valor, C2, e não sabia qual é o valor de normalidade. Esse trabalho, ele mostrou para a gente que quando você utiliza C2, considere para pressão sistólica central de 24 horas, valor de 135 milímetros de mercúrio, e para C1, o valor de 120 milímetros de mercúrio. Quer dizer, uma boa contribuição, além da análise do comportamento. Olha, foi uma coisa curiosa, o DIP noturno, quando você faz mapa de 24 horas, ele não se correlacionou com a frequência cardíaca, diferentemente do que acontece com o DIPER do indivíduo quando o olhar é da pressão periférica. Bom, nada tem valor se as diretrizes não começarem a falar nisso. E aqui eu quero lembrar, a nossa sexta diretriz já falava, até com a informação que já foi atualizada, identificando a VOP como lesão subclínica de órgão-alvo. Logicamente, você pode estratificar o paciente a partir dele ter ou não ter uma velocidade de onda de pulso aumentada. Essa diretriz nova, tanto dedicou um capítulo, o capítulo 2, né, como também coloca lá na estratificação de risco a questão da VOP. Então vejam que aqui no capítulo 2 mostra análise de rigidez arterial pela VOP é um preditor independente de risco cardiovascular e sua avaliação pode ser realizada na prática clínica se estiver disponível. Não é obrigatório, mas se você está disponível, faça. E outra coisa boa na estratificação é isso aqui, a correção do valor de normalidade, não é de normalidade, é do valor acima do qual o valor prognóstico cresce. Eu vou mostrar mais na frente, numa meta-análise do Vlachopoulos. Aqui, a referência que foi feita foi com a VOP de 2 pontos, que é a carotídeo femoral. E essa VOP carotídeo femoral ainda é a VOP que constrói o conhecimento dentro das academias. Os equipamentos são caros. Por exemplo, Sigmocol, Complió, que o pessoal do Rio trabalhou muito, 30 mil euros. Né? Hoje em dia você tem equipamentos que custam 9 mil reais, dividido em 10 vezes, que eu acho que esse vai chegar para ficar realmente na nossa prática clínica. Mas o valor de referência, o que mostrou que o valor aumentado tinha pior valor prognóstico foi com VOP de 2 pontos, o chamado carotídeo femoral. Veja que a diretriz americana, uma que falou só foi em 2015, ela disse que é bem razoável, foi a única vez que eles falaram. É um posicionamento com recomendações
para a melhora da padronização da pesquisa vascular e da rigidez arterial, diz que é razoável você medir, e olha mais aqui, se você mede com o equipamento que nós utilizamos mais, que é o mobiografo, que no Brasil ele foi atualizado para o Dinamapa OP, é o mesmo mobiografo, né? Isso é bom, né? O americano, para dizer isso, ele não diz isso à toa, né? Ele procurou buscar as correlações do método. Qual seria o valor diagnóstico e prognóstico? Para diagnóstico, apenas um, né? Que está lá referendado pelas diretrizes. É a questão da hipertensão sistólica isolada do jovem, né? Jovem com padrão de hipertensão de idoso, né? Sistólica isolada. É um fenótipo de idoso em pacientes jovens, exacerbação que pode ser só um fenômeno de exacerbação dessa amplificação, isso é benigno, e isso deixa a gente na dúvida se é espúria ou verdadeira. E precisamos separar as duas condições. Você pode ter um jovem de 40 anos com hipertensão sistólica isolada verdadeira. Você já tem aumento de pressão central, já tem aumento de VOP, e você já precisaria talvez até tratá-lo. E não, você pode encontrar um jovem saudável com a pressão de 160 por 80 e você faz os parâmetros centrais e não tem nenhuma alteração de rigidez. Isso classifica esse indivíduo como hipertensão espúria. Esse foi o primeiro equipamento que trabalhamos, é mais pela memória, e aqui a gente olhava apenas o dito Augmentation Index, que imaginávamos até a época que seria um fator de rigidez, não é. Augmentation Index, na verdade, ele é um fator que fala para a gente da funcionalidade das artérias periféricas. Como é que essas artérias se acomodam à ejeção ventricular, com vasoconstricção, com vasodilatação. Aqui é um exemplo de espúria e hipertensão sistólica do jovem, no olhar da pressão central e também do Augmentation Index. Veja aqui em cima, 145,69, 142,71, na hora do exame, 146,72. No entanto, quando você vai olhar o Augmentation Index, 57, lindo. Veja que a onda de retorno é uma onda diastólica, é uma onda tardia, que não cresce sob a primeira onda. Quer dizer, é um Augmentation Index de uma artéria funcional. Esse sangue que chegou lá na ponta não chegou com aquela velocidade que a gente viu naquela aorta que é rígida. E a outra coisa importante, a pressão medida na raiz da aorta, estimada com esse equipamento, foi de 114, uma diferença de 31 milímetros. A gente considera como uma diferença boa em torno de 14, 20 milímetros. Essa foi extraordinária. 31 milímetros a diferença da pressão na raiz da aorta para a pressão periférica. Aqui é outra coisa. A gente vê aqui um indivíduo que tem hipertensão sistólica isolada, vocês podem olhar aí, 149 por 70. Esse indivíduo tem já a pressão sistólica central alterada, e esse indivíduo tem uma VOP já aumentada, porque não ultrapassou o limite dos 10, mas para a idade, para o sexo dele e pela presença ou ausência de fator de risco, pela tabela que a gente publicou naquele estudo nacional, ele já tem uma VOP aumentada. Então, isso é um indivíduo doente. O que se pergunta aqui é tratar, né? E eu lhe confesso, eu me animaria muito, além de fazer mudança no estilo de vida, a tratar esse indivíduo protegendo com um bloqueio do SRA, BRA ou IECA, minha opinião. Veja esse estudo que mostrou a diferença do hipertenso sistólica. Esse é um estudo curioso, porque é o Harvest. Ele pegou uma população normal e uma população hipertensa, as duas pontas, né? E comparou o hipertenso sistólico isolado, que tinha pressão central normal, é igual ao normal. Aquele que tinha pressão sistólica aumentada, aqui à minha direita, ele era doente. Ele era, de fato, semelhante no prognóstico ao hipertenso verdadeiro. Esses são os dados do prognóstico, trouxe alguns de pressão central, aqui já com a atualização do software do nosso equipamento, mostrando uma melhor correlação com índice de massa, com hipertrofia do ventrículo esquerdo, né? E isso aqui é o prognóstico resolvido aqui. Essa meta-análise clássica do Vachopolos, que mostrou para que cada aumento de 1 metro na velocidade da onda de pulso, você incrementa em 15% todos os desfechos. Eventos cardiovasculares, morte cardiovascular e morte por todas as causas. Como avaliamos esses parâmetros?
Eu disse para vocês que começamos a trabalhar com o Mobiograph, ainda trabalho com ele. Só que o Mobiograph foi adquirido pela Carlos e virou Dinamapa OP. É o mesmo equipamento. O sistema de funcionamento é o mesmo, ele faz a medida inicialmente da pressão arterial, faz uma captura da diastólica durante 8 segundos e aí ele estima, numa nova medida, os dados de rigidez vascular. Então, no exame de mapa com pressão central de 24 horas, a gente tem dados de pressão periférica, frequência, pressão central, dados de rigidez arterial e dados também da chamada hemodinâmica central. Principalmente a questão do débito cardíaco e da resistência periférica. Eu não sei se vocês estão ligados nessa classificação, o argentino gosta muito disso, Pedro Forcada, Carol Cotiá, dos padrões normodinâmicos, hiperdinâmicos e hipodinâmicos. E você pode classificar o indivíduo hoje de acordo com o índice cardíaco e com a resistência periférica. Qual a importância disso? Você pega um indivíduo resistente, que tem uma resistência periférica aumentada, está tomando um beta-bloqueador não vasodilатador, tire. Se o paciente ele tem uma hipertensão sistólica não controlada, se você chega lá ele tem um índice cardíaco aumentado, toma diurético, tire o diurético, aliás, aumenta o diurético, se é reduzido, tire o diurético. Então, você tem um raciocínio muito legal em função desses dados que também o equipamento oferece. A gente trabalha com medidas simples, trabalha com medidas triplas, não trabalhamos com medidas sequencial, se fez isso no passado, mas na verdade o nosso foco tem sido análise de 24 horas da pressão central, os parâmetros derivados. Esse é só para mostrar a vocês o equipamento que é mais simples, que a gente trabalha hoje. Esse é um exame à direita absolutamente normal. Esse equipamento chegou aqui já fruto da informação que nós oferecemos, né, de que medir VOP com 3 tiros seria semelhante a medir VOP de 24 horas. Isso caiu o preço, um equipamento que custava $4.000, o primeiro custou euros, né? Hoje em dia vai custar aí, eu não vendo equipamento, eu só estou dizendo para que a gente perceba como esse método vai chegar. Cada um de nós vai ter em pouco tempo um equipamento desse em cima da mesa para medir a pressão central e periférica. Ah, mas o convênio não cobre. Incorpore esse valor à sua consulta, valorize isso. Muita gente já está fazendo isso. Parâmetros centrais, você bota um plus na sua consulta, porque você tem certeza que está oferecendo ao paciente valores adicionais na consulta. O método é validado, veja que a validação da pressão braquial, né, está aqui, 2 exemplos, especialmente esse que é mais importante, quando o equipamento foi validado frente ao tonômetro de aplanação, com o tonômetro que é o esfigmocó. Quer dizer, a correlação dos dados do equipamento que trabalhamos com oscilometria batem bem também com o esfigmocó. Existem essas 2 formas de calibração. Isso foi a atualização, C1 e C2. A gente tem trabalhado com C1 e agora a gente tem o valor de normalidade para a pressão sistólica de C1, né? Então não tem mais problema. Como a gente tem também a questão dos dados do valor de normalidade para C2. Se a gente quiser trabalhar com pesquisa clínica, o recomendável é trabalhar com a pressão calibrada pelo C2. O primeiro é pressão sistólica sobre diastólica, aqui é pressão média sobre a pressão diastólica. Com isso, a gente vai ficar achando estranho, porque a medida da pressão na raiz da aorta, ela fica muito parecida com a medida da pressão braquial, muito parecida. E o próprio professor Safá, ele disse que o problema é que a gente mede mal a pressão periférica com oscilometria. Mas essa calibração é para dar correções no algoritmo. A gente usa as 2, mas se quiser pesquisar para publicar fora, pesquise com C2. Veja que a diferença de uma para outra é substancial. Um paciente avaliado com C1 e um paciente avaliado com C2, e a diferença é substancial, praticamente de 11 milímetros, né? 11,4 milímetros. Agora, ninguém fica preocupado com isso, porque, mas eu só trabalho com C1. Tudo bem. Quando você muda para C2, o equipamento permite isso. E quando eu vi para o Fábio, vocês tocarem alguma coisa lá, estão fazendo C2. Ele ri, é quando troca de funcionário aí. Clico lá no C2, muda, eu sei pela pressão sistólica central. Só muda o valor da VOP. Desculpe, só muda o valor da pressão central. Não muda VOP, não muda Augmentation Index.
Eu deixei aqui os dois exemplos para vocês verem. Aqui é o mesmo exame feito com C1, feito com C2. Olha que a VOP é 4, que o Augmentation Index é de 1,2. Agora, o que muda é a pressão sistólica. O Augmentation é 30, aqui é 30. Agora, a pressão na raiz da aorta é que muda. Aqui é 75 e aqui é 88. Quer dizer, quando você trabalha com C2, a pressão sistólica na raiz da aorta tende a ser maior. Eu vou falar rapidamente aqui, é um slide antigo, mas eu quero mostrar como a gente pode mudar o olhar da periferia para o centro. Porque a pressão periférica cresceu muito, né? Pressão casual, MAPA, MRPA. Hoje estou trabalhando muito com medida desacompanhada, fizemos recente uma boa publicação, com medidas simultâneas, né? Agora estamos falando muito em AMPA, que não é a mesma coisa que o europeu, o canadense e o americano fazem, que se chama Home Blood Pressure Monitoring. O Brasil tem uma esquizofrenia ali, que é a chamada MRPA. O mundo não sabe o que é isso, né? Mas foi um avanço. Hoje em dia é um método, inclusive mudou de nome, é a chamada MAPA 5D. Mas quando você olha para o que acontece na raiz da aorta, você vai olhar parâmetros diferentes, você vai enxergar coisas novas. E aqui é muito interessante a gente refletir o valor. Esse foi um estudo feito pelo grupo do professor Stefan Lohan, que tinha o objetivo de dizer para a gente se era importante a gente tratar o paciente olhando a pressão ou a VOP. Primeiro, esse estudo ele foi programado para receber 1.500 pessoas. Foi na época da pandemia, eles resolveram encerrar esse estudo com 500 pessoas, um terço da população. Quando você olha aqui à esquerda, desfechos duros, infarto, AVC, foi a mesma coisa. Você tratava o paciente do jeito que você trata, só que o foco não era baixar a pressão, era baixar a pressão e do outro braço baixar a VOP. No entanto, quando você olha no meio aqui, eu vou pular para a direita. Você olha que quem o foco foi tratar a VOP, você teve uma maior redução na pressão sistólica. O que isso para mim significa? Se você reduz mais a pressão sistólica e você faz com que esse estudo se prolongue mais, vai reduzir desfecho, não tenho nenhuma dúvida disso, porque reduzir a pressão é algo importante. Mas o mais importante está no quadro aqui do meio. Veja bem, os indivíduos que foram tratados com os remédios convencionais, mas o foco era reduzir a VOP, veja em vermelho, a VOP continuou crescendo sem significância estatística. No entanto, os indivíduos que o olhar foi a pressão, veja o que aconteceu com a VOP. A VOP cresceu muito. Então, a estratégia de tratar o indivíduo olhando a VOP pode retardar o processo de envelhecimento vascular. Aqui eu queria deixar bem claro, mas Marco, um médico serve para quê? Diagnóstico de pressão, pressão periférica. Fenótipo de pressão, pressão periférica. Amanhã eu posso estar diferente, que a gente está estudando isso. Mas, para você dizer, o paciente é normotenso, hipertenso, hipertenso mascarado, hipertenso avental branco, os outros 4 fenótipos conhecidos dos pacientes que tomam remédio, mascarado descontrolado, hipertenso descontrolado, normal, esses 4 fenótipos, mais o hipertenso noturno, pressão periférica. Não tem como fugir dessa realidade. Agora, depois que eu tenho o fenótipo estabelecido, eu lhes confesso, eu tenho tratado no olhar da velocidade de onda de pulso. Que eu estou convencido que por isso eu serei mais agressivo, eu precisarei usar mais remédio e para isso eu terei mais metas, né? O estudo que Fábio aí é campeão, o Optima Diabetes, talvez não dê essa resposta, né? De se baixar para menos de 120, e mesmo no indivíduo que teve AVC, o diabetes, o stroke, né? Agora mesmo vi uma conversa do Bervang e o Fux entrou, porque um paciente estava com 90 de sistólica e o médico queria suspender, não suspenda, mantém, ele está bem, sentiu alguma coisa, teve hipotensão, nada, porque aí o Flávio postou até um trabalho do filho do Paul Elton, que é o Shaimon Elton, onde ele mostrou que indivíduo que tinha 90 de pressão, que passou para 100, aumentou em 50% calcificação coronariana. Então, eu estou muito convencido disso, de que se você trata o paciente de uma forma mais agressiva, claro que isso tem que ter cuidado, o paciente faz hipotensão, isso muda um pouco o seu ramo, né? Então, aqui é um exame com triplo PWA normal,
para um paciente do sexo feminino, sexo masculino, e essa normalidade eu não olho mais apenas pela pressão periférica aqui à minha esquerda, eu procuro olhar também as outras informações, a funcionalidade da artéria periférica, a velocidade do pulso, como é que está o comportamento da pressão na raiz da aorta, né? Aqui não tenha dúvida que é um exame alterado. Você vê que essa carinha aqui, essa pizza, me diz isso com muita segurança. Aqui, para mim, não abriu o outro, deve ter tido alguma coisa, mas era outro exame também alterado que revelava. Aqui à esquerda, por exemplo, é só hipertensão dita sistólica isolada. Olha lá, 168 por 70. Veja que aquilo que tem verdinho ali é a pressão diastólica. Esse é o modelo da hipertensão sistólica isolada. Esse é um caso que eu trouxe já, eu vim acompanhando esse paciente há, sei lá, 5 anos já, foram as primeiras denervação simpática renal que fizemos, que agora voltou, né? Voltou com gosto, eu acredito que isso aí vai ficar, né? Então, a gente pode ver, esse paciente tinha, antes do procedimento, 155 por 109 tomando 4 remédios. A pressão na raiz da aorta era de 150. Esse paciente, um mês depois de fazer a denervação simpática, ele estava com 124 por 84 e 115 de pressão na raiz da aorta. Quer dizer, reduziu 35% da pressão na raiz da aorta. Eu continuo seguindo esse paciente. Ele toma os mesmos remédios. Veja hoje como ele está. Ó. Um ano após, eu já tenho 5 anos dele. Olha para aí. Ó. Continua a pressão na raiz da aorta de 106. A periferia. Então, esse é um olhar novo de você poder seguir o paciente e dizer, eu baixei a pressão, mas será que baixar a pressão melhorou alguma coisa? Reduziu a VOP, melhorou o augmentation, diminuiu a pressão na raiz da aorta, e esse método pode nos oferecer. Então, eu vou encerrar com essas considerações finais, dizendo que as medidas desses ditos parâmetros centrais já se tornaram possíveis, utilizando os equipamentos confiáveis e de custo atraente. Não chegamos no melhor cenário, nós vamos chegar. A avaliação da pressão central e periférica juntas está sendo incorporada à prática clínica. A possibilidade de compreender o comportamento dos parâmetros centrais de 24 horas desperta muito interesse. A gente percebe isso. Acabei de receber o convite para o Congresso Mundial lá e me botaram numa mesa justamente para refletir sobre a importância da VOP e da pressão sistólica central. Quer dizer, isso está despertando interesse, todo mundo está querendo enveredar por esse caminho. Agora, estamos construindo uma nova base epidemiológica, claro, que justifica o emprego dessa metodologia no diagnóstico, avaliação e tratamento e também a validação prognóstica. Quem vai dizer isso é o futuro, né? Será que valeu a pena? Será que não valeu a pena? Eu só não quero acusar de não ter tentado. Acredita-se que o foco do tratamento da hipertensão no futuro possa ser guiado não apenas pela avaliação da pressão, mas também pelos valores obtidos pelos ditos parâmetros centrais. Então, o sonho ideal é esse aqui, né? Esse é um vaso senescente. Eu comecei falando de Thomas Sider e criei essa frase aqui, eu vou parodiá-lo, dizendo que o homem é tão velho quanto os seus 4.000 metros quadrados de endotélio e seus 7 trilhões de células endoteliais disfuncionais. Então, com esses novos biomarcadores, o interesse da gente é detectar essa disfunção aqui à esquerda e a gente poder trazer esse vaso para um estado de normalidade. Essa é a minha equipe, que a gente está trabalhando, um centro que fechou e depois ressuscitou, pequeno ainda, trabalha ainda com poucos pacientes, é um trabalho ainda muito árduo. Eu agora não estou mais sozinho, incorporei 2 colegas novos, e agora minha filha Inêsinha, que se formou, já está lá comigo também trabalhando. Mas tudo que a gente tem feito, eu agradeço aqui esses meus amigos. Vou encerrar com esse retrato aqui desse cara extraordinário, que vocês devem conhecer, que é o Pedro Forcado, um argentino brilhante, esse cara que mais entende disso, que mais estuda isso. Eu já tive a felicidade de ficar 2 vezes com ele lá em Buenos Aires, uma semana, depois passei 3 dias. Eu mandei essas informações para ele, ele disse assim, Marco, é uma coisa interessante, eu concordo 100%. Você me faz ficar diante de uma janela ao futuro, por isso o título que eu coloquei. Ele disse, você pode só olhar ou pode sair por ela. Um forte abraço. Aí depois eu acho que ele se arrependeu e acrescentou, nós outros já saímos por ela e já estamos desfrutando da paisagem. Então, desculpe-me a empolgação, mas é exatamente assim que eu me sinto quando falo nas coisas que gosto e acredito.
Então eu vou descompartilhar a minha tela. Para voltar aqui, já vi o Fábio ali que não tinha visto. Cara, seu cabelinho tá branco, branco, meu amigo. Minha querida, É a, linda, um beijo para é a você luz. também. É. Bom, meus amigos, estou aqui às ordens de vocês. Se tiver pergunta difícil, eu dou para o Fábio, viu? Viu, Márcio? Então, primeiro eu queria parabenizar, né, pela exposição, mas sem dúvida nenhuma, mostrando aí que você não só domina o tema, é empolgado pelo tema e contribuiu demais pelo tema, como eu falei no início, né? Não é à toa que você tem participação decisiva em todas essas etapas aí do tema. Lógico que já tenho aqui pessoas aqui levantando a mão para falar. Eu queria só fazer uma pergunta inicial, Marcos. Eu achei muito interessante aquele aspecto que a gente, aquela dúvida que você tem do hipertenso isolado, né? Se trata ou não trata, qual é a vantagem que eventualmente tratar desses pacientes e talvez a utilização de metodologias como essa, talvez seja uma luz, né, para esse paciente. Você está seguindo isso porque você falou ali. Eu não teria dúvida nenhuma em tratar, mas você já pensou em fazer isso como um estudo que eu acho que seria muito interessante nesse aspecto, né? Inclusive, fica aquele receio que a gente tem de curva em J, de baixar muito a pressão diastólica. Então, eu queria só lhe ouvir em relação a isso aí. E, mais uma vez, Ô parabenizar. Souza, quem tem estudado muito isso é um grupo italiano, né? Eles têm se dedicado muito à questão da hipertensão sistólica isolada. A nossa diretriz, a gente tentou até colocar lá, mas não entrou. No nosso capítulo, ela aparecia como a questão do diagnóstico. Mas a minha base para tratar esses indivíduos, Souza, é o seguinte: esse estudo que mostrei, o Harvest, ele mostra que o indivíduo que tem esse modelo, esse fenótipo de velho sendo jovem, ele já tem vaso doente. Então, isso não está na diretriz. Qual é a base que eu tenho? Eu me remeto muito ao que aconteceu no passado com a questão do pré-hipertenso, né? Que a diretriz aí não recomenda tanto o tratamento, a não ser que ele tenha outros fatores de risco associados, né? Eu acreditei há 20 anos nisso, tanto que eu me trato. Há 20 anos que eu bloqueio o meu SRA e não fiquei hipertenso até hoje. Sou um velho diabético, não sou hipertenso. Porque o TROF mostrou isso, né? 2 anos depois de você dar um bloqueador de receptor AT1, você teve 64% menos de hipertensão. Interrompeu o tratamento, mudou seu estilo de vida, 2 anos depois, 10% ainda de proteção. Quer dizer, eu acho que esses medicamentos que modulam a questão do SRA, eu acho que eles seriam muito bem-vindos nos hipertensos sistólicos isolados, para os quais eu faça parâmetros centrais e perceba que eles estão alterados. Quer dizer, eu vou lá para a tabelinha de VOP, o cara devia ter 5, já tem 8. Não passou de 10, mas já tem 8. Esse cara está adoecendo, né? Então, eu me animo e já trato. Eu bloqueio o SRA dele. As duas coisas que me mostraram isso foi o TROF e também com um inibidor de ECA no estudo Faraó, né, que foi o Ramipril, Candesartana e Ramipril. Perfeito. Então, nós já temos o tema aqui. Fábio Serra foi o primeiro inscrito. Fábio, por favor. Bom, meu amigo, mais uma vez, parabéns. Muito bom ouvir você, como sempre. Marcos, queria tirar uma dúvida. Como é que aquele paciente com hipertensão do jaleco branco vai influenciar no dia da realização da pressão central? Como é que a gente deve avaliar esse paciente? O que a gente faz, e aí vem aquela pressão sistólica central lá em cima também, acompanhando a pressão periférica. Como é que você identifica esse paciente e o que é que você faz de diferente com ele? A gente estudou esse fenótipo, né, de hipertensão do avental branco e hipertenso mascarado com mapa e pressão central de 24 horas. Nós estudamos. Isso foi uma das publicações também feitas aqui pelo nosso grupo de análise. O que é que a gente percebeu? Que dentro do consultório, o avental branco ele tem VOP um pouco aumentada e pressão sistólica central também aumentada. Augmentation Index também aumentado.
Fora do consultório, normaliza. O mascarado é o contrário. Tanto que, quando eu disse assim, medida de parâmetro central não vai servir para diagnóstico. Diagnóstico é pressão periférica. Então, a gente já começa a ter uma luz que, pela pressão, pelo comportamento dos parâmetros centrais, a gente possa também já dizer se aquele paciente que você não sabia se era um hipertenso do avental branco, dentro do consultório, como é que ele se comporta. Então, esse fenótipo já poderia ser identificado. Esse equipamento que a gente trabalha, ele é muito influenciado pelo valor da pressão arterial medida no consultório. Mas veja que o que influencia ele mais, se você estiver utilizando C1, é a relação sistólica-diastólica. Porque o olhar da rigidez é em cima da diastólica. Quando ele vai, mede a sistólica, a diastólica, depois vai em cima da diastólica medida. Quer dizer, ali ele estima todos os dados de rigidez, tá certo? Quando você corrige o algoritmo para C2, quer dizer, pressão média, pressão diastólica, você tira mais esse efeito da questão da influência da pressão sistólica na medida de consultório. Mas olha, Fábio, isso tudo ainda é uma coisa que a gente vai aprender muito com isso, viu? Até porque, eu digo, nós não estamos ainda com o equipamento melhor, né, à disposição. A gente está aí, né? Estamos de fusquinha, andando de fusquinha. Ok. Zé Augusto, é o próximo inscrito. Marcos, parabéns aí, né? Você falou com autoridade e conhecimento e é um pesquisador. E eu acho que a gente tem que aplaudir mesmo esse esforço que você está fazendo de trazer esse conhecimento novo. Não tenho dúvida que esse tipo de visão, indo para o centro, ela vai contribuir em algum momento, digamos, da assistência cardiovascular. Às vezes eu fico com dúvida, né, num pensamento também filosófico, né, o que é que de fato a gente está buscando no momento atual, 2022, onde a gente ainda tem um subcontrole mundial da hipertensão, onde a gente ainda tem uma situação de fator de risco número 1 desde 90 até 2020, continua o campeão o fator de risco campeão para mortalidade cardiovascular. E eu queria saber assim, na sua prática, no consultório, você está avaliando um paciente, digamos que você use todos os métodos periféricos, PA de consultório padrão, MRPA, MAPA, e vamos dizer que você tem um paciente com pressão alterada num desses métodos, ou nos três, ou controlada. Como é que você usa no seu algoritmo mental as medidas de PA central, VLP, Augmentation Index? Como é que você usa isso? Eu fico curioso assim, você está com a pressão controlada, absolutamente controlada, você usa, ou você está com um paciente com uma hipertensão, uma pressão sem controle, fora da meta preconizada, você usa, e aí quando você vai ajustar o remédio, você vai usar os 6 parâmetros, você vai usar só a pressão periférica, ou você só vai usar a central? Eu fiquei um pouquinho em dúvida como é que você usa isso, porque eu imagino que para passar isso, do ponto de vista de saúde pública, engenharia de produção, de quem está na ponta, como é que você visualiza essa janela? Como é que a gente vai colocar todo mundo para atravessar essa janela? Porque você vê, você que é um indivíduo altamente capacitado, especializado e que reflete isso de manhã, de tarde, de noite, a gente ainda tem uma série de perguntas. Como é que você visualiza isso? Como é que você faz na sua prática? Bom, Zé Augusto, veja, eu tenho trabalhado com essa questão que me coloca assim um pouco avançado em relação ao contexto de diagnóstico da hipertensão, uma doença, como você diz, prevalente, mal diagnosticada dentro do SUS, né, de uma forma precária. Mas eu vou separar, vou dizer primeiro para você, depois de amanhã vai ter um webinar da SBC, passado, presente e futuro, me colocado para falar no presente. E eu vou dar ênfase nessa questão da valorização do passado. Quer dizer, eu acho que o que a gente tem que fazer no momento presente, como um médico comprometido com a saúde, com o sistema público, é fazer com que aquela medida de pressão dentro do consultório melhore. Esse é o que eu estou querendo. Então, no meu centro, o que é que eu tenho feito, né? Primeiro, lutado aqui com a minha secretária
para a gente introduzir em todas as unidades de saúde, inclusive você demonstrou esse interesse, a dita medida desacompanhada, que é uma forma de você valorizar não só o diagnóstico, mas também o acompanhamento do paciente. Se eu tivesse sonhando apenas com VOP, com pressão central, eu não estaria feliz. Eu, para estar feliz, eu estou com o seu pensamento filosófico. Quer dizer, antes de eu pensar nisso tudo que eu tenho pensado, eu não tenho descuidados. Para você ter uma ideia, na minha unidade, onde eu tenho meu centro de pesquisa, eu ainda uso o rastreômetro, que eu pensei nele há 20 anos atrás. Os meus alunos ainda usam no campo o rastreômetro para detectar hipertenso. Quer dizer, o meu pensamento é esse. Todo o esforço, você diz, Marco, onde você vai gastar o seu esforço de forma mais feliz? Valorizando o diagnóstico de hipertensão com a medida feita no consultório. Esse é o meu ponto. Que ela é muito ruim. Na rede pública, o médico nem mede pressão, Zé Augusto. Lá fora, uma pessoa mede... Eu peguei aqui, eu vou mostrar para você. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Que eu peguei essa semana, como é a prática. Vou mostrar tranquilo, porque o nome não aparece. Isso daqui é uma clínica que eu acredito de reputação razoável aqui na cidade. E isso daqui foi uma curva de pressão de um teste ergométrico. Eu não sei se vocês vão conseguir ver daí. Dá para ver. Os mesmos valores o tempo todo. Iguais. 12 por 8. Então, nós estamos com um pensamento muito parecido. Eu sonho com essas coisas malucas que tenho gastado meus esforços, mas os meus esforços eu gasto como você gasta. Agora, na minha prática clínica, no meu consultório, o que é que eu tenho feito com esse exame? Muitos pacientes que eu, às vezes, tenho dúvida se eu vou ajustar, não vou ajustar o remédio dele, eu olho a VOP. Se a VOP dele tiver aumentada, tiver alterada, a minha base é o Spark. Eu vou tratar ele olhando a VOP. Porque se eu tratar apenas baixando a pressão e ele vai chegar todo dia no meu consultório com 13, 14 de VOP, eu sinto que eu estou errado. Entendeu? Entendi. Então, o que é que eu vou fazer com isso? Otimizar, dar mais remédio. E a curva em J aqui se exploda. Perfeito. Ótimo. Perfeito. Beleza. Marcos, antes de passar para um outro colega aqui, Alex, teria valor, por exemplo, a gente encontra muitas vezes, hoje mesmo no ambulatório da faculdade eu vi aquele paciente que taxado como hipertenso resistente, em que você está usando uma série de medicamentos, não consegue um controle adequado pelo que a gente avalia, não só perifericamente, às vezes não encontra até nem tanto, muita lesão de órgão-alvo, fica aquela ideia, será que isso é hipertenso resistente ou hipertenso não aderente? A VOLP ajudaria nisso aí, porque você faz o mapa e a hipertensão está, ele tem hipertensão, não tá, a pressão não está controlada. Ela ajudaria nesse aspecto? Eu acho que me daria uma pista, Porque se eu pego um indivíduo que eu considero como resistente e eu vou para os parâmetros centrais, tem uma VOP normal, possivelmente esse paciente não deve ter adesão ao que eu estou fazendo, não está tomando o remédio da forma que eu, Uma coisa assim. Agora, a questão de hipertensão resistente tem um trabalho interessante daquele Carlo Ferrari, lembra dele, Souza? Aquele argentino que mora lá nos Estados Unidos. Ele mostrou o tratamento do hipertenso resistente nessa ótica da hemodinâmica central. Tratar o paciente de acordo com o índice cardíaco com a resistência periférica. E melhora substancialmente. É assim, 30% mais de chance para você conseguir. Isso vai dar para você o quê? Uma forma de você tratar olhando a fisiopatologia da doença e também o mecanismo de ação do medicamento. Porque você vai mexer de resistência e débito e você sabe que um remédio mexe numa coisa, outro mexe em outra. É um trabalho interessante desse Carlo Ferrari. Perfeito. Temos aqui um Alex. Alex?
É Alexandre Souza, que eu estava com preguiça, botei Alex. Eu entrei atrasado aqui, mas eu peguei uma parte da discussão. Eu queria saber a opinião de vocês com relação à aferição de pressão arterial em crianças e adolescentes. Se vocês têm notado um aumento dessas aferições. Eu, particularmente, não tenho visto isso, né? Eu tenho uma criança de 7 anos que eu não vejo aferições de pediatra. Eu acho que deveria ser rotina nas consultas pediátricas. Como é que vocês enxergam isso aí? Bom, a pergunta foi geral, eu quero ver meus colegas. Veja, hoje a gente discutiu, né, Souza, um artigo que saiu no New England, foram 7 coortes, mostrando jovens dos 3 anos, né, crianças de 3 aos 19 anos, que quando você faz um score Z para pressão, para colesterol, para triglicérides, para IMC, e se fuma ou não, que existe uma associação com risco cardiovascular aos 47 anos. Evento cardiovascular. Talvez seja o primeiro estudo que mostra a relação em fator de risco na infância com evento. Um estudo longo, né? A taxa de evento é pequena, tudo. Então, acho que você está certo, né, Alexandre? Existe um subdiagnóstico. Agora, também existe, se a gente não sabe qual é o valor normal de pressão no adulto ainda com muita clareza, a gente tem que entender que na infância e adolescência isso é mais complexo. Inclusive porque há uma curva de modificação do corpo do jovem, como é que você vai padronizar isso, percentil 90, 95, o que seja. Então, tem uma dificuldade operacional grande, penso eu, mas eu acho que a medida, uma estimativa da medida, aí sim talvez até medidas centrais que dependam menos disso aí, talvez a gente precise evoluir. O fato que rastrear a doença cardiovascular aterosclerótica, isso é fato, todo mundo fala nisso, deve começar na infância e adolescência, como o Marcos falou, até intraútero, epigenética, ativação de genes, etc. Pegando esse gancho, já que o Marcos falou uma coisa interessante, eu me lembrei de Kleber Franchini, que uma vez ele estava fazendo experimento em rato, lá com o Dr. Krieger, ele me disse assim, quem disse que cada paciente não tem a sua pressão ideal? E essa foi uma questão que eu também fiquei assim, naquela hora me deu uma, poxa, não, mas não dá, a saúde pública tem que ter um corte. Mas, no fundo, provavelmente, o Marco está dizendo, níveis diferentes de pressão, VOP diferentes, né, massa diferente, creatinina diferente. Então, provavelmente, no futuro, a gente ainda chega numa medicina mais personalizada, onde a gente vai tolerar para alguns indivíduos uma pressão X, para outros a gente vai baixar mais ainda. Então, talvez a gente tenha essa perspectiva. Não sei se vocês concordam. A gente acompanhou aqui uma coorte de 50 crianças, estamos acompanhando ainda, é uma escola que pertence à minha instituição, é um projeto que eles chamam Projeto Crescer, estudando os parâmetros centrais. A primeira dificuldade que tivemos foi conseguir os manguitos próprios, né? O equipamento não tem validação para estudar criança, mas eu consegui, o cara lá da Alemanha me mandou uns manguitos para a criança, até ficou interessado para ver depois o resultado. O que eu posso dizer dessas crianças é que a única coisa que você vai poder acompanhar com o tempo é o Augmentation Index, porque a VOP não muda, né? A VOP dele é rigidez, ele não tem ainda... Primeiro, não tem parâmetros e ela não vai crescer. Então, o que a gente tem feito é isso, porque vai se desenvolvendo, vai crescendo, muda o Augmentation Index. Interessante, isso é bem interessante. Marcos, existe um gradiente de VOP naqueles que a gente chamava antigamente de pré-hipertenso, não? Acompanha a mesma linha, não? Foi uma boa pergunta, viu? Essa eu não sei dizer, mas é uma boa pergunta. Deve ter, sim. De você estudar... Bom, nós vamos estudar agora. Nesse estudo que eu falei lá do Brain for Care, a população toda é de pré-hipertenso. A gente vai poder dizer, mas já deve ter. Eu lembro que tem um estudo, que a minha memória está ficando curta, mas tem uma coorte, sim, de pré-hipertensão estudada, mas eu não sei dar informações assim, mas eu sei que tem, porque eu já li isso. Marcos, mas quando você fala isso, o Augmentation Index ele é mais sensível do que a VOP, mas tem relação uma com a outra, ou não? Não. Se não tem alguma relação do retorno, da onda de reflexão, não? Não tem. E tem, né? Porque, veja bem, não é a relação dele, é do estrago que o vaso
no caso, vai acumulando, né? Se o vaso vai ficando rígido, a VOP é maior, o augmentation vai alterando, vai ficando mais precoce a onda de retorno. Claro, aí os dois seguramente se correlacionam, sem dúvida. Eu entendi o que você quis me perguntar, sem dúvida. Mas na criança a gente não observa isso, porque o envelhecimento dele é lento, ele só vai sair lá nos 40 anos. Mas as mudanças estruturais, né? Peso, altura, isso já muda o augmentation. Mas aí, pega esse artigo do New England, porque ele faz com score Z. Me mande. Porque a padronização não é com número, a padronização é o seguinte: quanto o menino Pedro, desvia da média sobre o desvio padrão. Então, você vai estratificar em 5 estratos. Quem está abaixo da média, quem está na média, quem está um desvio padrão da média, quem está 2 desvios padrões da média. Talvez se você conseguir pegar as crianças com mais fator de risco e mais VOP um pouco alterada da média, talvez você consiga mostrar precocemente isso. Eu mando para você. A gente discutiu hoje no grupo da gente. Souza, o estudo parece que se chamava Strong. Esse do pré-hipertenso. Eu acho que é Strong. Strong, né? Ô, Marco, eu acabei de mandar, viu, Zé Lúcio? Já mandei para o WhatsApp, viu, Marco? Não é bom, Souza, o método? Excelente, excelente. O método dá para você estudar jovem com esse método. Nós discutimos tudo isso, Bogaluz e tudo. Quando ele estava apresentando, eu me lembrei demais. Eu acho que foi dois... Eu acho que dá para fazer subgrupos de VOP abaixo da média, acima da média, e você correlacionar com pressão, com IMC, com tudo, mostrando uma doença precoce, talvez. O grupo é pequeno, 50 alunos, né? Entendeu? É uma coorte muito pequena. Aí, de repente, vale a pena dar uma olhada. Bem, eu vi aqui que tinha Maria Eugênia, tinha levantado a mão, não sei se continua ainda. Eu acho que ela baixou a mão. Maria Eugênia de Souza. Professor, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Falando de Belo Horizonte. Opa. Na prática clínica, professor, assim que não é acessível a todo mundo, a velocidade da onda de pulso, como que o senhor conduziria um caso de hipertensão espúria com as coisas, com as ferramentas que a gente tem no dia a dia? Obrigada. Assim, olha, eu já tive a chance de trabalhar, só que o meu foco foi errado. Existe mapa com pressão central de 24 horas que nos oferece um marcador de rigidez antigo, do século passado, chamado Stiffness Index. E tem mapa de 24 horas que correlaciona bem, não sei se, eu tenho a impressão que é o da Micromed, eu trabalhei com eles. E quando você busca a associação desse Stiffness Index com VOP, é muito forte. Então, eu não tenho VOP. Posso usar, por exemplo, existe o SAGE também, que é um indicativo, praticamente um aplicativo, que você pega as coisas que você tem, pressão, colesterol, são 4 ou 5 índices que você tem na sua prática clínica, e você diz assim, para esse paciente eu devia pedir VOP. Não tenho VOP. Eu posso fazer uma mapa, e nessa mapa olhar o IARA, Índice Ambulatorial de Rigidez Arterial. É uma alternativa. Se vai funcionar, não sei, mas é uma alternativa. Mas você deve ter perto de você alguém que trabalhe, não é? Tá sem o som, Eugênia. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Sempre bom. E obrigado aí pela participação. Bem, Marcos, eu acho que já, não sei, eu acho que não tem ninguém com a mão levantada, né? Mas, sem dúvida nenhuma, tivemos aqui uma tarde e noite muito agradável, né? Não só por a possibilidade de rever mais uma vez, né? Um pouco a distante, mas matamos a saudade agora recentemente, né? Então você é sempre uma pessoa querida, que nos traz informação muito útil, e como você mesmo mostrou, você contribuiu muito e tem contribuído, né? O bom é isso. Eu estava preocupado no período que eu pensei que você
sair um pouco da medicina quando você fez aquelas fugidas lá para os Estados Unidos. Não é possível que ele vai nos abandonar, né? Então, mas ainda bem que você voltou, né? Então, Marcos, então, assim, só parabenizar pela sua apresentação. Lembrar aqui que sempre que você tiver uma novidade, né, Zé Augusto Celi, você é muito bem-vindo aqui para a nossa reunião. Esperar também que mais vezes presencial, né? Você é uma pessoa aqui que contribui, como eu falei, bastante aqui para a nossa cardiologia também. Ok, Souza. Muito obrigado. Obrigado aí, amigos. Então, pessoal, Ô, Souza, ninguém tira um retrato não da gente? Vamos Fábio, sabe o que era retrato, Fábio? Agora. Abram as câmeras. Dá um print aí na tela, eu quero o retrato. Fábio, capricha aí. Capricha aí. Isso. Eliette, meu amor, saudade de você. Maria Eliette, nossa néfora aqui mais famosa, estava ali. Ah, que legal. Muito bem. Então, Um pessoal, abraço para vocês. todo e na próxima semana, com fé em Deus, em mais uma reunião mais no Hospital São Lucas. Então, até breve. Obrigado. Mande a foto. vou mandar agora. Até logo.